Canal Matemática em Foco com o professor Eduardo. Hoje iremos falar sobre as propriedades da função exponencial. O que nós já vimos? Sobre função exponencial, nós já vimos que função exponencial é toda função de R em R, ou seja, o domínio são os números reais e a imagem são os números reais positivos, excluindo o zero. E toda função exponencial, ela é na forma f de x igual a elevado a x. Tudo bem? Onde esse a é a base e ele tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Essa é a condição para a gente ter uma função exponencial. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Já vimos também que quando a base ela é maior que 1, nós temos uma função crescente. E quando a base está entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. Tudo bem? Vamos agora para as propriedades. Primeira propriedade da função exponencial. Né? Toda função exponencial dessa forma aqui, ó, a elevado a x, nós temos que, vejam, se substituir o expoente x por zero, vai ficar assim, y, não é, igual a elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, o par ordenado, ó, quando o x for zero, o valor de y vai ser igual a 1. Então, esse par ordenado aqui, 0 e 1, lembre disso, o par ordenado 0 e 1, ele pertence à função y igual a elevado a x, tá? Para todo a, onde a base, lembrando que tem que ser maior que zero e essa base tem que ser menor que 1. Isso significa que o gráfico cartesiano de toda função exponencial que tem esse tipo aqui, y igual a elevado a x, sempre esse gráfico ele vai cortar o eixo OY, que é o eixo y, no ponto de ordenada 1, como nós temos aqui no exemplo. Não importa se meu gráfico ele é crescente ou se ele é decrescente. Se ele for nesse formato aqui, tá? Se ele for nesse formato aqui, nós temos que sempre vai cortar o eixo de y no ponto 1, tudo bem? Segunda propriedade. Já vimos também que a função exponencial, nesse tipo aqui, a elevado a x, ela é crescente. Quando é que ela é crescente? Quando a base ela é maior que 1. Então, nós temos aqui, toda vez que a base for maior que 1, tá? Minha função vai ser crescente, ela vai de um ponto menor até um ponto maior. Lembrando que sempre cortando, né, de acordo com a primeira propriedade, o eixo de y no ponto 1. Exemplo de funções crescentes, nós temos y igual a 2 elevado a x, veja que a base é maior que 1. 3 elevado a x, a base maior que 1. E elevado a x, nós já vimos que essa letra E ela é aproximada a 2,71, não é isso? Y igual a 3 sobre 2 elevado a x. Se a gente dividir 3 por 2, fica um número maior que 1. E y igual a 10 elevado a x. Todos esses aqui são exemplos de funções crescentes. E nós temos também aqui 1,8 elevado a x, tudo bem? Terceira propriedade. A função exponencial a elevado a x, ela vai ser decrescente quando o valor da base estiver entre 0 e 1, tá? Então, toda vez que a base estiver entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. Começa num ponto mais alto e vai até um ponto mais baixo, tá bem? Lembrando novamente, ó, sempre passa no 1 de y. Exemplo de funções decrescentes.
1 sobre 2 elevado a x, se você dividir 1 por 2, vai ficar entre 0 e 1. 1 décimo, né? 1 sobre 10 elevado a x, se você dividir 1 por 10, vai ficar entre 0 e 1. 1 terço elevado a x, né? 0,2 elevado a x. Quarta propriedade. Para todo A maior que 0 e o A diferente de 1, né? Essa é a condição para ser uma função exponencial. Nós temos que, propriedade aqui, se eu tenho uma base A elevada a um expoente e essa base foi igual, e essa função foi igual a elevado a outro expoente, perceba, se as bases forem iguais, nós temos que os expoentes também serão iguais, tá? Então, toda vez que você tem duas funções, a igualdade entre elas, se as bases forem iguais, os expoentes também são iguais. Então, nós temos aqui como exemplo, ó, eu tenho aqui 7 elevado a x igual a 7 elevado a 2. Perceba que a base 7 é igual a essa base 7. Então, como as bases são iguais, isso implica que x é igual a 2. Tudo bem? Perceba que 7 elevado a 2 é 49. Então, qual o valor que eu tenho que colocar aqui nesse expoente para que a resposta também seja 49? Tem que ser expoente 2, não é isso? Então, veja outro exemplo aqui. 2 elevado a x igual a 8. Ou seja, qual é o valor que eu tenho que colocar aqui no lugar desse expoente x para que a resposta dê 8. Não é isso? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente faz? Para seguir a propriedade aqui, então, como eu tenho aqui 2 elevado a x, o que é que eu vou fazer aqui? Se você pegar esse número 8 e fatorar ele, fica 2 elevado a 3. Não é isso? Então, perceba, bases iguais, isso significa que os expoentes x é igual a 3. Tudo bem? Então, perceba que 2 elevado a 3 é igual a 8. Tá certo? Propriedade 5. O gráfico da função exponencial sempre estará localizado acima do eixo de x. Percebam que uma das condições para que a gente tenha uma função exponencial é que a base A ela tem que ser maior que zero, tá? Então, se a base ela é maior que zero, então quando eu colocar o expoente, né, esse valor sempre vai ficar acima do eixo de x, tá bem? Então, ó, o gráfico da função exponencial está localizado acima do eixo x, tanto faz que ele seja crescente ou que ele seja decrescente, tá? Aqui a gente percebe que esse gráfico está tocando o eixo de x, mas é só questão visual. Ele não vai tocar, ele vai passar bem próximo do eixo de x, tá certo? Percebam aqui também que quando meu gráfico ele é crescente, quanto maior o valor de x, não é? Perceba aqui, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y, tá bem? E quando o gráfico é decrescente, é o contrário. Quanto maior o valor de x, menor será o resultado, ou seja, menor será o valor de y. Gráfico com translação. Então, veja, o que é translação? Translação é o movimento que um objeto realiza de um ponto a outro. É o deslocamento paralelo, em linha reta, na mesma direção e no mesmo sentido de um objeto ou uma figura em função de um vetor. Então, perceba, se eu tenho aqui essa função y igual a 2x, nós sabemos que a base aqui, nós temos que a base A ela é maior que 1. Então, aqui nós temos uma função crescente, não é isso? Nós temos aqui uma função crescente, tá? Então, o gráfico dessa função crescente é uma função crescente, porque a base é maior que 1, e nós já sabemos que ela vai cortar o eixo de y no ponto 0, 1.
correto? Então, nosso gráfico ficaria assim, ó. Eixo de y, x, tá? Como é uma função crescente, meu gráfico ficaria assim. Então, agora o que é a translação? Veja, essa é a função, né? Agora, se eu tiver essa função aqui, ó, y igual a 2 elevado a x mais 1, tá? Então, percebam que essa função aqui, ela é basicamente igual a essa daqui, tá? Basicamente igual, porque aqui eu tenho 2 elevado a x, aqui também eu tenho 2 elevado a x, só que com essa diferença aqui, somado com 1. Então, perceba, pessoal, ó, se fosse somente 2 elevado a x, meu gráfico da função ia passar em que ponto? 0, 1, correto? Que está aqui, ó, já está aqui, 0, 1. Só que aqui ele está pedindo para somar mais uma unidade. Então, se ele já passa no número 1, se eu somar mais uma unidade, 1 mais 1, 2. Então, esse gráfico aqui dessa função, ó, 2 elevado a x mais 1, vai passar no ponto de número 2. Tá? Então, perceba que esses dois gráficos aqui são idênticos, apenas houve o deslocamento desse gráfico 1, tá? Desse gráfico F aqui, para esse gráfico G, que eu vou chamar aqui, tá bem? Então, translação é isso, é um deslocamento paralelo em linha reta, na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho a função 2 elevado a x, não é? Ó, perceba que minha função aqui está passando no ponto, não é? Ó, está passando no ponto 1 de y. Agora veja, se eu pegar esse 2 elevado a x e somar mais 1, ó, já passou no número 1. Como eu somei mais 1, então vai passar no número 2, correto? Vai passar no número 2 aqui de y. Agora, se eu somar, ó, 2 elevado a x, se eu somar mais 2, ó, 2 elevado a x já ia passar no 1, correto? Como eu estou somando mais 2, 1 mais 2, ó, aí já vai passar aqui no número 3, tá bem? Agora, se eu colocar 2 elevado a x mais 3, então perceba, ó, 2 elevado a x passa no número 1. Se eu somar 3, então 1 mais 3, 4. Ou seja, vai ser o mesmo gráfico, só que já vai cortar o eixo de y no ponto 4. Então, esse aqui é um exemplo de gráfico com translação. É o mesmo gráfico, só que ele foi deslocado em linha reta no mesmo sentido. Tá bem? Então, pessoal, forte abraço, obrigado. Deixe seu like, inscreva no nosso canal e até a próxima.